Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Imaginem só o quanto que eu penei até conseguir acertar essa abertura. Enfim, né? O meu nome é Lonnie Locke e finalmente hoje eu vou trazer para vocês uma visão geral dos capítulos 1 e 2 desse novo mega hit que é Dandadan. Bom, antes de mais nada, só para deixar tudo bem claro, muito embora eu já até tivesse ouvido falar sobre o sucesso estrondoso de Dandadan, eu nunca na minha vida tinha me interessado em ler o mangá para conferir, né? Então eu literalmente não sabia nadinha de nada. Mas bem, agora eu não só assisti aos 2 episódios iniciais, como eu também comecei a ler o material original. E eu venho aqui para firmar o compromisso com vocês que eu vou até o fim. Então já deixem o like, se inscrevam aqui no canal e por favor, comentem bastante. Seja para opinar sobre mim, sobre o anime, falar mal, bem, o que vocês bem entenderem. Bom, bora lá então. Dandadan. O que foi essa bizarrice que eu me dispus a assistir, hein? Meu Deus, que anime maluco, tem de tudo nele. Não só uma abertura sensacional da banda Creepnuts, como também aliens, espírito, vovó turbo, enfim. Eu consigo claramente imaginar porque ele faz tanto sucesso, viu? E chamou também assim tanta atenção do público. Tem inclusive várias cenas que vão ser bem complicadas de eu trazer aqui no canal, mas eu vou dar um jeito de deixá-las apresentáveis. Assim espero, pelo menos. Bom, lá no episódio 1, né, o anime começa então com a protagonista, a Momo Ayase, e ela tendo que lidar com um traste que ela tinha arrumado como namorado. Isso fazia pouco tempo ainda. Bom, ela depois de ouvir então a sua proposta indecente e uma tentativa de extorquir o seu dinheiro, ela sem pestanejar, ela me manda um chutão na cara do cara. Mas como ele era bem mais forte que ela, então facilmente ele vai bloquear o golpe e de resposta ele senta o pé na barriga dela, que vai então prontamente ao chão. E aí lá ela fica xingando ele com nomes de comida, uma coisa bem estranha. Bom, eu acho que é seguro dizer que o namoro acabou por ali mesmo. Bom, na sequência, a garota então frustrada, ela vai desabafar com as suas amigas. E ela revela que aquele seria o seu primeiro namorado, né? E que ela estava com ele só porque ele lembrava a figura do Ken Takakura, que por sinal foi um ator bem famoso que existiu na vida real e meio que seria um Clint Eastwood japonês, que é um cara assim másculo, sempre muito sério e com ar de durão. Tem nada a ver comigo. Bom, enquanto ela tava lá, né, desabafando com as amigas que estavam se maquiando, elas então tiram sarro dele e falam que esse estereótipo de um cara meio desajustado não existia mais, para infelicidade dela. Ou será que não, né? Vamos ver. Aqui uma coisa interessante é que ela e suas amigas, elas parecem ser um grupo de garotas rebeldes, né? Considerando as roupas, o comportamento, o jeito de agir dentro do colégio. Mas assim, essa é a minha opinião, eu posso estar enganado, ok? Eu comecei a ler agora, né, pessoal? E se eu tiver errado, por favor, me corrijam aqui nos comentários. Bom, ela mais tarde, ela então segue cambaleando desanimada lá pelos corredores da escola, até que um dado momento ela passa do lado de uma sala que estava no intervalo. Lá tinha um garotinho nerd sendo zombado por outros alunos. Nisso então ela indefesa entra de supetão e senta bem na frente dele, puxando assunto sobre uma revistinha que ele estava lendo. Daí assim que todos pararam o que estavam fazendo e voltaram a cuidar da vida deles, a Momo vai embora dali resmungando que só tinha lixo nesse mundo. E não tá muito errada, né? Ela volta então a vagar pelos corredores lá, cambaleando, desanimado de novo, até que aquele garotinho esquisito, ele a surpreende, né, chamando o seu nome e repetindo que sabia que ela estava apaixonada. E ela, sem entender nada direito daquilo, fala que não queria saber de nada com ele. Mas daí ele revela que ele estava se referindo à revista, que ela devia ser muito fã de ocultismo para se aproximar de alguém que nem ele. E começa a tagarelar um monte de coisa sobre o Projeto Pegasus, que até o presidente teria visitado Marte. O cara é doidão. Eu achei também interessante nessa parte que no mangá o presidente citado era o Barack Obama, enquanto que no anime, apesar de não citarem formalmente nomes, na minha humilde opinião, parecia ser o Donald Trump ilustrado ali. Agora vocês me digam se eu tô viajando na maionese ou não.
A Momo, então, diante daquilo, ela fala que não tinha interesse ou sequer acreditava em UFOs. E o doidão lá responde todo enérgico, quê? UFOs não. Ele fala que não era disso que ele estava falando, mas sim de FANES, fenômenos aéreos não identificados. A menina, então, ela só queria sair de perto dali o mais rápido possível. E ele continuava insistindo, falando de forças espaciais dos Estados Unidos, e do Japão, de guerra espacial, de monstros do Lago Ness, Rancho Skywalker e outras coisas nessa linha. Essa parte ficou idêntica do mangá. Ela já não aguentando mais aquele chatonildo, ela joga então a revistinha dele no chão, dá uma bronca nele e manda ele calar a boca, que ela já estava na fossa e não queria saber de papo de otaku, não. E essa então seria a razão pela qual ele não teria amigo nenhum. Bom, o clima ficou pesado, né? E ela vendo que já tinha ido longe demais, ela volta atrás, pega a revistinha do chão e devolve pro menino, falando que ela não acreditava em aliens, porém, ela acreditava em espíritos e fantasmas. Aí foi nessa hora que o moleque começa a zombar da cara dela, por acreditar naquilo que claramente não existia. Vocês estão vendo, né? É basicamente o sujo falando do mal lavado. Nisso, então, eles ficam que nem dois animais ferozes ali, né? Fazendo cara feio um pro outro, até que depois eles ficarem um bom tempo ali trocando farpas e se provocando, eles finalmente resolvem fazer uma aposta, e aqui é importante. Quem deles provasse a existência daquilo que acreditava, sairia o vencedor, e faria, então, o outro, por consequência, ser o seu empregado. Aposta feita. Então, naquele momento, naquele mesmo dia, já à noite, a Momo vai para um hospital, o Hospital Nag, onde supostamente aparecem UFOs e pessoas são abduzidas, enquanto que o menino ele vai para um túnel interditado, que era um ponto famoso na internet por ser mal assombrado. Bom, enquanto eles conversam via chamada, a Yase revela que ela nunca tinha visto um fantasma antes, mas acreditava neles por conta da sua amada avó, que foi quem a criou, e ela se tratar de uma médium. Ela até revela que durante a infância, ela passava vergonha por ter que sair de casa com a mão na cabeça apontando para cima, como uma forma de proteção. Inclusive, ela até tinha parado de falar com ela por algum tempo, quando um menininho que ela gostava, né, quando era criança, ter tirado sarro daquilo. No fundo, a raiva dela seria mais por estarem ridicularizando a avó do que por qualquer outra coisa. Bom, quando ela pergunta para ele qual que seria o motivo então da sua crença, né, devolvendo a vez dele explicar a crença em aliens, ele então, sem uma razão tão contundente, ele tenta mudar de assunto e pergunta se precisa de algum motivo para gostar de algo. Nisso então acaba que ele dá de cara com a tal assombração do túnel. Ai meu Deus, daqui pra frente eu tenho até medo do que pode acontecer com o meu canalzinho recém-criado. Vamos lá, né? Vamos seguir pisando em ovos. Bom, olha, olha então o que a velhinha da assombração vai e me fala. Eu vou colocar aqui a imagem. Pois é, foi nessa hora que eu me questionei o que era esse anime. O menino então faz claramente o que qualquer ser humano normal faria, mete o pé dali. Mas justamente, isso era justamente o que não poderia ser feito. Pois segundo a Momo, se ele perdesse uma corrida para a vovó Turbo, ele seria amaldiçoado. E bem, não deu outro. Parece que a vovó ali de fato ligou o turbo e o alcançou. Bom, nisso a ligação cai. A Momo então em choque, ela decide ir correndo até ele, né, para resgatar. Só que aí que as coisas, que no caso as luzes vão se apagando e ela se depara com 3 alienígenas idênticos em sua frente. Agora sim a coisa vai ficar feia. Ela tenta fugir, mas os aliens a capturam e começa a rasgar as roupas dela ali mesmo. Espero que o YouTube não considere nada impróprio, eu vou tentar censurar ao máximo. Quando ela acorda, ela já está só de roupas íntimas, presa a uma espécie de cadeira. Os ETs, então, eles se identificam como sendo serpoianos, que é uma espécie que só tem indivíduos do gênero masculino e que se reproduzem via clonagem. Contudo, como eles eram todos iguais biologicamente, não tinham mais como eles evoluírem, né? E não havia mais conflito de ideias ou emoções, porque todos eles eram essencialmente o mesmo indivíduo e pensavam igual. Para resolver isso, eles então tinham que retomar as funções reprodutivas e, portanto, precisavam das bananas das fêmeas humanas. E isso, aparentemente, é a forma como eles se referem às genitálias. Sem brincadeira. Nisso, então, ele saca a banana mecânica dele e fala que ia fazer coisas ali. É bizarro essa cena, é pesado.
E pior que é igualzinha do mangá. Eles tinham um plano de fertilizar o seu útero e depois extraí-lo para realizar estudos. A coisa ficou séria mesmo. Eu tava de verdade acreditando que ia acontecer o pior ali. Ela começa, né, a se debater, claramente, e os aliens eles iniciam um processo de lavagem cerebral para fazer que ela parasse de lutar contra a sua vontade. Mas aí os próprios aliens reparam que ela tinha um poder espiritual que era assim incrível e ela estava resistindo muito bem. Quando eles finalmente então resolvem iniciar o processo daquele jeito mesmo, o telefone da Momo toca. E aí o garoto possuído pela vovó Turbo sai de dentro dele abocanha a banana de um dos ETs e arranca lá fora. Os aliens então revelam sua verdadeira forma, que era similar de mecanoides, e começam a atacar. A vovó neutraliza mais um deles, porém ela é atingida e acaba sendo pressionada contra a parede. O ET fala que também vai extrair a banana dele. E conforme o menino ele vai recobrindo a consciência, em um dado momento ele fala que ele nem ligaria se fizesse aquilo com ele. Que desde criança, o sonho ele ficava apontando para os céus, tentando fazer contato com OVNIs para que eles pudessem então ser seus amigos. Nesse flashback é interessante de ver como que a postura dele é muito igual ao do ritual que a Yasi fazia. E assim como a garota, ele era vítima de zoação, porém aquilo perdurava até os dias atuais. Sendo que a Momo foi a única que até aquele momento tinha defendido, portanto ele iria protegê-la custasse que for. Infelizmente ele foi facilmente contido pelo poder do alien, que voltou às suas atividades lá com a Momo. A menina então segue resistindo bravamente. Quando ela estava prestes a perder, ela então lembra dos ensinamentos da sua avó e se concentra de maneira precisa para expandir o seu Ki com sucesso. Foi aí então que ela arrebentou com tudo e conseguiu se libertar da cadeia. Ela fica surpresa de saber que ela tinha poderes psíquicos, assim como o garoto também. E ela mete um chutão no ET, que diferente daquele primeiro chute que ela aplica lá no começo do episódio, esse agora se mostra super efetivo para arremessar longe o seu oponente. Foi bem interessante, inclusive, essa analogia. Só que o problema agora era outro. A vovó Turbo tinha saído de controle e parte para cima dela. Ela consegue até expulsar o espírito do corpo, mas a maldição ela persiste. A vovó afirma que ficou em poder do Malaquias do menino e enquanto estivesse com ele, a maldição continuaria. Se ela quisesse resolver isso, teria que ir até lá no túnel confrontar ela diretamente. Assim, então, ela desaparece. A nave onde a Momo foi abduzida e que inclusive eles estavam o tempo todo, ela vem ao chão. E aí a garota consegue sair ilesa junto com o senhor ocultista. Ambos então concordam em acreditar naquilo que duvidavam, afinal foi um empate. Ela precisava urgentemente, constantemente usar o seu poder para manter o garoto sob controle. Mas mesmo assim o garoto ele decide resolve perseguir sozinho até o túnel e enfrentar a assombração. Ele fala que não queria envolver a Yasi mais ainda nesse rolo, mas ela insiste em ir junto. O garoto, entretanto, pediu que ela vestisse as suas roupas, pois ele era meio desajeitado e ia ficar tímido em ver ela daquele jeito. Sim, ele fala a tal frase do Ken Takakura. E ela fica mexida com isso e até pergunta qual era o nome dele, né? Que a gente, inclusive, desde o começo não sabia. E adivinham só como que ele chama? Sim, Lonnie Locke. Claro que não, né? Ela revela que seu nome é justamente o do ídolo japonês. E a Momo tem quase um troço ali. E assim acaba o primeiro episódio, com um baita de um plot twist. E que episódio eletrizante, hein? Eu ainda tô até com medo de como que eu vou fazer pra colocar as imagens aqui. Enfim, vamos sem delongas seguir direto pro segundo episódio agora. A Momo, então, diante daquelas cenas, recusa acreditar no que ouviu. E começa a espernear no chão. Nisso o menino começa a se transformar na vovó. E ela então arremessa no concreto. Ela diz que ele está proibido de usar o seu nome original e vai chamar ele a partir dali de Okarun. Como o dia estava amanhecendo e não adiantaria ir ao túnel, né, se estivesse claro, ela então o chama para ele ir até a casa dela pegar uma muda de roupas, porque ele estava totalmente acabado. Ao chegar lá na residência onde a Yasi mora, ela alerta o Okarun que sua avó odiava garotas que ela levava ali. Nisso, ao passar pelo Tori, um daqueles portais japoneses, que geralmente tem um santuário,
que no caso ficava justamente na entrada da casa, o garoto começa a arder em chamas. E a Yas então lança ele num rio que passava ali em frente. Ela observa que havia um selo que servia de barreira contra maus espíritos. E ela então o retira. Com isso, naturalmente, o menino consegue passar para dentro em segurança e ela zoa do seu cabelo armado, pois parecia até uma vovó. Que coisa, não? Um ponto curioso que eu achei é que no mangá o selo é bem mais feinho que no anime. Bom, a casa ela se encontrava vazia e depois de trocar a roupa, a Momo entrega uma das suas blusas para ele poder vestir. E pede na maior cara de pau nessa hora para ele mostrar como que ficou lá embaixo, agora que a vovó tinha levado seu amiguinho. Ele então entra em choque e se recusa. Nisso eles começam a brigar de novo. Então, em um dado momento, o Okarun ele revela que só tomou coragem de falar com ela porque ele não queria desperdiçar a chance, pois ele sempre quis ter amigos. Ele então se desculpa, pois alguém como ele que pertencia a um mundo completamente diferente não era nem para estar ali falando com ela e jamais devia ter colocado ela em perigo. Depois daquilo, se ela resolvesse simplesmente ignorar ele, estava tudo certo. Bom, é aí então que ela disse que odiava o fato dele tirar conclusões por conta própria e ficar empurrando potenciais amigos para longe de si. A cena estava toda fofinha e comovente, até que o manezão todo sem jeito do nada chama ela de baranga, porque ela não tinha tato e ficava tocando na sua ferida. É claro que eles voltam de novo a se engalfinhar. Bom, isso até uma campainha sinistra tocar. Só que não era a avó dela não, que tinha voltado para casa. Aquela se tratava de uma segunda campainha, que só podia ser usada por espíritos malignos. Nisso, a Momo ela lembra que ela se esqueceu de recolocar o selo no lugar, depois que tirou para o menino poder entrar. Então eles precisavam resolver isso para queimar o espírito invasor. No caso, para que o garoto ele não fosse expurgado junto, ela precisava garantir que ele estivesse do lado de fora antes. Bom, nisso então ele sai pelos fundos e observa que havia uma névoa negra encobrindo a casa. Além disso, tinha uma parede que havia surgido, confinando os dois ali dentro e, portanto, limitando o espaço de fuga. Como a parede ela se formou bem no meio do Tori lá, se ela colasse o selo nele, o Okarun queimaria junto com o outro espírito, não teria como ele sair. E para piorar, aquela névoa tóxica começou a fazer o nariz dos dois sangrar. É aí então que eles avistam uma entidade gigantesca e de aspecto amadeirado expelindo essa tal névoa. A entidade fala então que eles não tinham cumprido a promessa, que eles eram garotos maus e que ela veio agora lá buscar a banana neles. De novo isso de banana, meu Deus. Eles então correm para se esconder. O Okarun explica que ele reconheceu e que aquilo lá não era espírito, mas sim o famigerado monstro de Flatwoods, que foi avistado primeiramente nos Estados Unidos e posteriormente no Japão. São criaturas conhecidas como os aliens de 3 metros de altura. A Yasa então indaga como que seria possível um alien ter ativado a campainha, mas ele explica que, segundo estudos, essas pessoas que veem espíritos frequentemente também avistam OVNIs. Então provavelmente devia ter alguma ligação entre espíritos e aliens. Esse anime, inclusive, tá bom pra passar num certo canal de TV a cabo sobre história, viu? Quem sabe, sabe. Enfim, diante daquela situação, o Okarun pede que a garota deixasse a maldição se manifestar, pois ele tinha resolvido que ia lutar diretamente. Ele apenas fala para ela tentar controlar a sua mente e largar o resto do corpo livre. A Yase, ainda relutante, acaba topando a ideia. E quando eles estavam prestes a ser atingidos pelo gigante lá, o Okarun adquire uma nova forma usando esse método. E ela é bem poderosa, tanto que ele consegue salvar a pele dos dois. Só que ele fica com uma personalidade meio depressiva. Eu não sei o porquê, mas a gente simplesmente aceita isso. O monstro, então, ele tenta esmagar. Porém, o seu corpo ele esquiva automaticamente e arranca inconscientemente os dedos da mão da criatura. Novamente, ele dá então volta a dar, que nem lá no primeiro episódio, sinais de exaustão. E ele começa a cuspir sangue, já que seu corpo não aguentava mais aquela forma. O monstro então começa a surrar ele. E a Momo puxa com a mente antes que fosse tarde demais e ele morresse.
A Yasa, então, ela se toca que, olhando a situação, que aquele alien, na verdade, ele age como se ele estivesse lutando sumô. Então, dessa forma, se eles fizessem ele tocar com as mãos no chão, eles supostamente não poderiam derrotar ele. O Okarun afirma que aguentaria fazer aquilo só mais uma vez. Então a Yase fala que era para ele se aproximar e pede que ele focasse na perna dele, que ela iria finalizar o monstro derrubando ele com seu poder mental. Dito e feito. Depois que ele quebra a perna do alien, a Momo usa sua outra mão para derrubar ele e tocar no solo. E assim que essa mão então encosta, a mão dela começa a derreter. Eles só não contavam que antes que tocasse completamente no solo, aquele bicho criasse pernas extras e evitasse assim a queda total. Foi então que o monstro de surpresa agarra a garota e taca ela com tudo na parede. E depois ainda mete um socão. É incrível que a Yasa sobreviveu para contar a história e continuou controlando o menino ao mesmo tempo. Só que impressionante mesmo, eu diria, é a conveniência do roteiro. Ela foi arremessada justamente onde ficava o Tori. Vocês já podem imaginar, né? Pois bem, ela toma uma saraivada de golpe em sequência e vai afundando cada vez mais na parede. De novo, ela demonstra uma resistência assim, descomunal, ao manter praticamente intacta, ilesa ali. Nisso, então, ela sorri e atrai o Okarun para perto dela, com o poder mental. Como eles já estavam bem fundos na parede, no buraco que foi criado, ela então recoloca o selo no lugar e o alien queima ali por completo instantaneamente. Nessa hora a névoa se dissipa e os dois então estão sãos e salvos. A Momo só tem tempo de elogiar o novo visu do Quatro Olhos e antes que o Okarun iniciasse outra discussão inútil com a garota, ela não aguenta mais e desmaia de exaustão. Agora ela ficou bonito. O garoto, então, ele rapidamente sucumbe para a maldição e se transforma por completo na Vovó Turbo. E nesse suspense termina, então, mais um episódio desse anime maluco. E caramba, hein? Falando sério, como tudo é doido e frenético nesse anime. A garota é realmente poderosíssima, isso é indiscutível. Pra mim, que só vinha conhecer a obra agora, eu sou obrigado a concordar com o sucesso que ela faz. Tem de tudo, terror, suspense, comédia, romance, esquisitice e muito mais. Realmente o enredo te prende. Não é à toa que o Dandadan tem tudo para ser um fenômeno geracional da revista Shonen Jump, que é aquela que publicava diversos shonens de sucesso. Vamos lá, né? One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Hunter x Hunter, entre outros que eu tenho certeza que eu vou deixar de fora. Dito isso, eu acho então que já está na hora de encerrar esse vídeo. Eu achei sensacional esse mangá e esse anime, super doidões. Só espero que esse vídeo não me dê problemas, tá? Então, como já é de praxe, eu gostaria que vocês deixassem seu like, se inscrevessem no canal e comentassem, e fiquem livres para comentar o que vocês bem entenderem para ajudar no engajamento. Meu próximo vídeo vai ser do episódio 3 de ReZero. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui! Acabou. Acabou. Comeu uma bananinha. Gravando.